Eu vou começar a falar mais baixo, depois eu devo ir subindo aí, mas se eu não for subindo também, aí vocês tiverem com dificuldade de ouvir, chega pra cá. Oh Deus, obrigado pela tua graça, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Deus, pelo precioso sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus, é graças ao sacrifício de Jesus que nós podemos estar aqui hoje, é que nós podemos estar diante da tua presença, estarmos diante do teu trono, Senhor Deus, e adorarmos ao Senhor, mesmo não sendo merecedores. Obrigado, Pai, porque todos os nossos pecados, Senhor, foram levados sobre Jesus Cristo, estavam sobre os ombros de Jesus quando Ele declarou: está consumado, Senhor, e não há, Senhor Deus, nenhuma condenação contra nós, e é por isso que nós podemos adorar ao Senhor. Deus, essa é a mesma razão, Senhor Deus, esse livre acesso ao teu trono, Pai querido, é o que nos permite também não só adorar ao Senhor, mas também recebermos a tua palavra, Senhor Deus, a voz que vem diretamente do teu trono, Senhor, o teu ensino, a tua palavra, Senhor Deus, os teus testemunhos, Senhor Deus, as tuas ordenanças, Senhor Deus, o caminho está desobstruído, Pai querido, e nós pedimos ao Senhor: fala conosco, Deus. Deus, apesar de o Senhor vem falando conosco ao longo de tantos anos, Senhor Deus, alguns de nós ao longo de décadas, e realmente nós não temos, Senhor Deus, colocado tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado em prática, Senhor, mas apesar disso, Senhor, que a tua infinita graça e misericórdia também nisso se manifeste, e que o Senhor não deixe de revelar a sua palavra, Senhor Deus, pelo fato de que, de fato, muitas vezes nós não temos aplicado aquilo que o Senhor nos tem ensinado, Pai. Mas se nós estamos aqui hoje, Deus, é porque nós insistimos, queremos ouvir a tua voz, e nós temos o compromisso de colocar em prática. No nome do Senhor, nós agradecemos. Pai, no nome de Jesus, como nós estamos aqui como igreja do Senhor, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Deus, então, no nome de Jesus, nós determinamos que toda tentativa maligna contra esse lugar, todas as setas malignas, todos os intentos malignos, em nome de Jesus, batam em retirada, porque esse lugar e esse momento é um lugar e um momento consagrado exclusivamente ao Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós ordenamos que saia desse lugar, que bata em retirada, e apenas o Espírito Santo de Deus tem completa liberdade para atuar em nosso meio, para atuar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nos nossos ouvidos. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e ligamos isso aqui na terra e está ligado no céu. No nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir a Bíblia aí, Colossenses, capítulo 3. Vamos focar lá na frente, no versículo 23 para frente, mas vamos ler a partir do 28, do 18, aliás. Em minha defesa, o versículo 18 aí, em minha defesa eu já registro que eu só estou lendo aqui, hein, gente? Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Está escrito aqui, não é eu que estou falando em minha defesa aí, até está gravando aí. Versículo 19, maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Aqui está escrito e eu estou reforçando mesmo, que eu tenho coragem. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. 21, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. Aqui era num contexto em que o trabalho se dava muito num sistema de escravidão ainda, né? Hoje nós não temos mais a escravidão, pelo menos não nesses moldes que existiam, e o ideal é que a gente leia ele contextualizado aqui, e ele cairia muito bem com a expressão servos, ou empregados, né? Obedecei em tudo aos vossos patrões terrenos,
não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. Versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estáis servindo. Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoa alguma. Embora a leitura que dá uma ideia, num primeiro momento, de que o versículo 23 e 24 esteja mais ligado ao 22, porque está falando de serviço, e quando ele diz, então, e tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, consciente de que recebereis do Senhor a recompensa e a herança, é ao Senhor, é a Cristo o Senhor que estáis servindo. Por causa dessa expressão, a gente pode ficar tentado a entender que está falando desse serviço da escravidão, ou desse serviço que nós prestamos aos nossos patrões, mas é muito natural que a gente entenda que seja sobre todo o texto aqui, ou seja, que as mulheres aqui, nisso que aquelas que entendem esse ensino da palavra de Deus aqui, recebem esse ensino do versículo 18, que não é bom ficar repetindo. É medo. Tô brincando. Mas é porque como está gravando realmente, né? A gente tem que ter alguns cuidados. Então aquelas mulheres que entendem aqui o versículo 18 como sendo um ensino de Deus para si, recebem esse ensino, aplica aí o versículo 23 e 24, que, ou seja, em tudo que fizeres, portanto, nisso que você atende para proceder dessa forma com o seu marido, quando você o faz com esse olhar de todo o coração, entendendo que está fazendo isso para Deus e não para os homens, que existe uma consciência muito maior, como o versículo 24 vai dizer, consciente de que recebeis do Senhor a recompensa da herança, e aí não se está então esperando receber desse marido essa recompensa, esse reconhecimento por se estar agindo dessa maneira, tem todo sentido que de fato ele se aplique. Versículo 19, da mesma forma, quando então dirigido aos maridos, ele diz, maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Quando também o marido olha nesse contexto, entende que o 23 e o 24 também se aplica a ele, e que ele pode então amar a sua esposa como se estivesse amando ao próprio Deus, como se estivesse amando ao próprio Jesus, e tudo que ele for fazer para a esposa, ele fazer de todo o coração, como se estivesse fazendo para o próprio Deus e não apenas para homens, para seres humanos, consciente de que vai receber do Senhor a recompensa da herança e, portanto, conseguindo num nível muito maior, embora no nível absoluto nenhum de nós vai conseguir ainda aqui na terra, mas quanto maior essa consciência, tanto mais você vai conseguir como marido não esperar essa recompensa da esposa em forma de um cumprimento do versículo 18, que o verbo aí principal, vocês sabem qual é, ou de um reconhecimento de dizer, nossa, como você me ama, como você faz as coisas tão legais para mim, eu sou tão feliz por isso, você me faz a mulher mais feliz do mundo. Então, quanto mais ele tem a consciência, o marido tem a consciência de que está fazendo isso para o Senhor, por uma obediência a algo, um ensino de Deus e um mandamento de Deus, tanto menos ele vai precisar dessa recompensa, porque, versículo 24, ele tem a consciência de que vai receber do Senhor a recompensa da herança, e a consciência de que é a Cristo o Senhor que ele está servindo. Da mesma forma, os filhos, quando o filho tem essa ordem de obedecer em tudo aos vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor, muitas vezes também o filho pode dizer, puxa vida, mas meu pai não dá valor, nunca é suficiente, meu pai não está fazendo por onde, meu pai e minha mãe não merecem que eu obedeça a eles, né? Mas quando você faz como filho e tem a consciência, do versículo 23 e 24 se aplica a você, e você diz, cara, independente do meu pai e da minha mãe, de eu esperar uma recompensa e um reconhecimento do meu pai e da minha mãe, eu vou obedecer o meu pai e a minha mãe, por essa consciência aqui de que eu estou, ao fazer isso, eu estou servindo ao Senhor. Então você vai conseguir
fazer isso muito mais, fazer com muito mais alegria e com muito menos peso, e aguardando a sua recompensa em Deus, que nunca, absolutamente nunca, nos deixa haver navios. Ele não deixa a gente com dívida nenhuma. É interessante que o 24 ele fala em herança, ele diz: conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Herança é um negócio que é certo, porque diz que a única coisa que é certa nessa vida é a morte. Então, se aquele que morre tem bens, então, e é o caso de Jesus, Jesus morreu por nós, ele tem esses bens que são essa recompensa dele, né, tanto para cá quanto para a eternidade. Então a herança dá essa ideia de algo que é certo, não tem mais como ser retirado, já está tudo ajustado para essa herança para nós. Versículo 21, pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Então, da mesma forma, quando o pai, nós temos essa tendência, a gente está estressado no dia a dia, tantas razões, é a desobediência, é o não sei o que, é o trânsito, é a correria, e de repente a gente tem aquela tendência de irritar os filhos da gente. E quando também a gente aplica aqui como pais, o versículo 23 e o 24, e a gente diz assim: cara, meu filho está até merecendo eu dar uma irritadinha nele, mas eu não vou fazer isso por causa da minha consciência de que quando eu deixo de irritá-lo, eu estou na verdade servindo a Deus. E é de Deus, apesar da Ana Clara não estar, apesar do meu filho não estar merecendo desculpa. A Ana Clara não está aqui, foi mal, eu falei nas costas, achei que ela estava ali do lado. Fui brincar. Aí, e versículo 22, escravos, como eu falei, servos, empregados, obedecei em tudo aos vossos patrões, não servindo apenas como supervisionados, como quem age somente para contentar aos homens, mas com sinceridade de coração por causa do vosso temor ao Senhor. Se eu trabalho com essa consciência de que no meu trabalho, independente do meu supervisor estar naquela sala naquele momento, de o meu supervisor estar lá naquele dia, ou se eu estou trabalhando no trabalho remoto e não tem ninguém me supervisionando, se eu trabalho com a consciência como se eu estivesse servindo ao próprio Deus, quando eu sirvo ao meu patrão, quando eu sirvo ao meu gerente, quando eu sirvo ao meu supervisor, eu vou então poder depositar a minha esperança de uma recompensa, de um reconhecimento naquele que nunca vai falhar comigo, que é Deus. Então não dependo do reconhecimento do meu patrão. E olha como até para essa vida aqui, a aplicação da palavra de Deus é bênção. Independentemente da herança em relação à presença de Deus, em relação à eternidade. Olha como os nossos casamentos seriam diferentes se a gente conseguisse muito mais viver com essa consciência. De que quando a gente serve ao marido, de quando o marido serve à esposa, de quando a esposa serve ao marido, de que para além dessa servidão que está acontecendo ali, materialmente, na conjugalidade, existe também uma servidão ao próprio Deus, existe um culto a Deus, existe um serviço a Deus, um louvor e uma adoração a Deus, como que a gente erraria muito menos. A gente continuaria errando? Sem dúvida nenhuma, porque nós somos seres humanos e a gente está aprendendo, a gente cai, a gente erra, mas certamente a gente erraria muito menos. E independentemente das recompensas espirituais, olha como a gente viveria muito mais feliz nessa terra. Se a gente for passar uma semana em que a gente teria brigado 4 vezes na semana, aquela briga mais de arranca-rabo mesmo ali, aquele trem pesado, desanimador, de dizer assim: o que eu estou fazendo aqui, onde eu vim amarrar meu burrinho, eu vou desamarrar meu burrinho, eu vou vazar daqui. Se de repente, ao invés de 4 vezes, porque a gente aplicou isso aqui, só aconteceram 2 ainda aconteceram, mas olha que bênção se isso já reduz pela metade, só porque 2 das vezes eu consegui deixar de dar a resposta que o outro merecia, de falar à mesma altura, eu aceitei levar o desaforo e engolir, porque eu disse: cara, quer saber, eu estou servindo a Deus na minha relação aqui, e eu não vou esperar o reconhecimento nisso daqui. E aí isso diminui, imagina, de 4 brigas para 2, daquela briga puxada mesmo, já é um mega lucro para essa vida. E de repente a gente, poxa, cara, que legal, quando chega no final da semana que vai fazer o balanço, e diz: eu vou continuar fazendo isso. Aí de repente, quando é na outra semana, já a pessoa cair para uma só, independente de bênção espiritual, como já é por si uma bênção extraordinária, de repente o tempo vai passando, quando vê, nossa, eu passei uma semana realmente sem brigar. Tudo bem que a da semana passada valeu por 4, mas
puxa, fica uma semana sem, que legal, né? A relação com os filhos, os pais com os filhos da mesma forma. Veja na relação de trabalho, como a gente tende a ser tão abençoado. Faltam pessoas no mercado de trabalho com características como essa, de pessoas que não precisam de supervisores. Isso aqui é muito raro. Isso aqui a maioria das pessoas está esperando o supervisor sair para ele dar um alt tab ali no computador. Cícero, obrigado. Para ele dar um alt tab ali no computador, para ir com paciência. Ainda sou da época de paciência, não sei o que dá para fazer um alt tab para o que lá no computador. Minha época, meu golpe era paciência. Eu dava um alt tabzinho lá e ia jogar paciência. Mas então, para fazer qualquer outra atividade que não aquela para a qual está sendo pago ali, para abrir o Instagram, né, no horário de trabalho, embora tendo serviço para fazer, e já que o patrão não está ali, eu vou ficar ali nas redes sociais, e de repente quando ele chegar eu só fiz a metade, eu vou dizer que é porque não deu tempo, está precisando contratar mais alguém e tal. O mercado está precisando de gente assim, de gente comprometida, com o horário, que chega no horário, que se calcula para poder chegar mais cedo. Olha quantas portas vão se abrir para uma pessoa dessa, independentemente das bênçãos espirituais. Olha o quanto a gente já seria abençoado por algo disso aqui, porque realmente uma coisa que existe muito é patrão ingrato, né? Talvez está entre as coisas que mais existem, né? Supervisor ingrato, patrão ingrato, gerente ingrato, até porque ele sabe que ele está com uma pilha desse tamanho lá de currículo lá, e ele está muito assim, vou ser grato não, se quiser ir embora, tem 300 aqui querendo seu lugar, e aí essa tendência da ingratidão. Então, se a gente pode, a partir desse princípio da palavra de Deus, a gente ficar esperando muito menos o reconhecimento humano, a gente vai fazer muito mais do que os outros costumam fazer. Quando eu faço muito mais do que os outros costumam fazer, eu naturalmente, nessa concorrência que existe aí na sociedade, eu naturalmente estou entre os principais candidatos para ocupar as melhores funções, consequentemente para ter os melhores salários. Então, olha como isso abençoa a gente, até mesmo para essa vida aqui na Terra. E eu faço então para vocês esse desafio. Às vezes a gente diz assim, não dá para ficar espiritualizando tudo, mas a gente só tem a ganhar se a gente espiritualiza tudo, até mesmo essas relações, porque aqui ele está dizendo o quê? Fazei tudo. Ora, se é tudo, então me dá uma ideia de que de fato está dizendo para eu espiritualizar tudo, se é para eu fazer tudo, como se estivesse fazendo o próprio Deus, e Deus não é material, ele é espiritual, então me parece que existe uma recomendação aqui de que eu devo sim espiritualizar tudo. É a ideia de eu saber que existem outras questões, outras relações acontecendo, né, para além desse plano e dessa vida. Vamos abrir também a Bíblia aí, fica esse desafio aí, meus irmãos, para essas relações que foram mencionadas. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Sendo assim, tudo que tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Porquanto para o Sheol, ou para a sepultura, para onde vais, não há atividade, nem trabalho, nem reflexão, nem plano, nem conhecimento, nem saber e nem nada. Ele está dizendo, quando acabar essa vida, não tem mais nada para você fazer. É o sábio Salomão que está dizendo, então a orientação dele é, então já que quando essa vida acabar, não tem mais nada para ser feito, o que o sábio está dizendo? Então tudo que vier às suas mãos para fazer, aplica todas as suas forças, aplica o seu melhor, dá o seu melhor aí. É que ele vem falando justamente nesse contexto, onde o Salomão aqui, no auge de um estado aqui de depressão, natural para o tipo de vida que ele acabou levando, enganado, e ele chega no final da vida e ele começa justamente a ver e dizer, cara, a vida é um completo vazio, a vida é um correr atrás do vento, a vida é um desperdício, a vida é um nada.
E ele então nisso, ele de repente diz, cara, a única coisa que vale nessa vida é realmente a gente comer e beber e se servir, porque a gente morre, não leva nada daqui. E ele está nessa situação ali mais para o final da vida e vendo que nada do que ele fez ia ser aproveitado para depois, por causa do tipo de vida que ele levou. E aí a conclusão então nesse versículo dele, essa orientação da sabedoria é o quê? Tudo que tiver as mãos para fazer, faze conforme as suas forças. Dá o seu melhor. Olha mais uma vez como até no plano natural, independentemente da espiritualidade, olha o quanto a gente já é abençoado se a gente aplica esse versículo. Imagina você na sua relação conjugal, se você tem isso em mente, diz assim, cara, tudo que vier que diz respeito ao meu casamento, tudo que vier minha mão para fazer, eu vou fazer. Tudo que meu marido pedir para eu fazer, cara, eu vou fazer com dedicação, eu vou dar o melhor. Tudo que a minha esposa pedir para eu fazer, no caso da esposa é complicado, porque a mulher pede muito, né? É porque a tia me deu uma olhada ali, eu tive que soltar essa. Então assim, tudo que a esposa, imagina tudo que a esposa pedir para fazer, ir lá e fazer com toda a força. Fazer com o melhor que você pode fazer, você ir lá e fazer. Imagina os pais, os filhos, essa relação, tudo que é pedido, imagina, olha que coisa extraordinária. Olha no trabalho, quão melhores profissionais nós seríamos ou seremos, se a gente aplica isso aqui, tudo que vem às mãos para fazer, tudo que o meu patrão me joga para fazer, tudo que o meu supervisor, tudo que o meu gerente põe para eu fazer, eu vou lá e faço o meu melhor, eu faço com todas as minhas forças, eu me empenho ao máximo no desempenho daquele trabalho ali. Olha quanto a gente já sairia da média, né? Deixaria a mediocridade, já estaria aí entre as melhores pessoas, entre os melhores profissionais, entre os melhores maridos, já estaria entre as melhores esposas, já estaria entre os melhores filhos e os melhores pais, só de aplicar esse princípio aqui da sabedoria. E só mais um texto, 1 Coríntios capítulo 11. Então veja que a gente aplicou aqui muito em questões dessa vida esses dois textos. E eu quero fazer agora com vocês, a partir dessa leitura desse último texto, eu quero fazer uma aplicação que está para um pouco além da materialidade, mas fica a ênfase aí para vocês e para mim, da aplicação disso nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações familiares, nas nossas relações conjugais. Mas vamos fazer uma aplicação com relação ao reino de Deus também. Veja que Jesus, ele não nos pede nada que ele mesmo já não tenha feito em primeiro lugar. Veja quando ele fala sobre dar a gente nas relações, a gente dá o melhor. Veja que o próprio Jesus, na relação com a gente, ele se antecipou e ele deu o que ele tinha de melhor, que é o que a gente vai ler nesse texto aqui. Ele entregou a própria vida e por isso ele tem autoridade e legitimidade para chegar para nós maridos e dizer, maridos, amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, como Cristo amou vocês, e entregou a própria vida por vocês, então vocês também, maridos, amem as mulheres de vocês, nesse nível de estar disposto a dar a própria vida. Ele não pede nada que ele mesmo já não tenha feito, no nível de um sacrifício, de uma doação, de um serviço muito maior do que o nosso. Com a consciência, ao dar para nós, ao nos servir, com a consciência de que estava fazendo para o próprio Pai, como obediência a Deus, como expressão de louvor e adoração ao próprio Pai dele. E por isso ele podia fazer, independentemente do nosso reconhecimento, porque se fosse depender do nosso reconhecimento, Jesus não tinha feito, do meu particularmente, mas ele podia fazer independente do nosso reconhecimento. Por quê? Porque ele sabia que ao fazer o sacrifício por mim e por você, ao se doar por mim e por você, ele estava servindo a Deus. E a herança dele em relação a Deus era garantida. A recompensa dele em relação ao Pai dele, que não fica devendo nada para ninguém, seria garantida. Então é por isso que ele tem legitimidade para ensinar isso para a gente, para o Evangelho fazer esse desafio para a gente, porque diferentemente do que ele chama a atenção dos fariseus,
e ele diz: olha, vocês colocam um peso sobre o povo da congregação, os fariseus ali nas sinagogas, né? Os líderes religiosos da época de Jesus, dos judeus. Então Jesus chama a atenção desses líderes, porque ele diz: vocês colocam sobre o povo um peso de regras, de normas, de obrigações, que vocês não estão dispostos a vocês mesmos mover um dedo para carregar o fardo e o peso que vocês estão colocando sobre eles. Jesus, diferentemente, Jesus tem autoridade para nos ensinar e para nos exigir essas coisas, porque Ele mesmo fez, Ele mesmo serviu nesse nível, Ele mesmo deu o melhor de si, Ele mesmo fez com todas as suas forças, Ele mesmo se doou ao máximo, e Ele mesmo fez com essa consciência de que estava servindo a Deus. E quando Deus, então, Jesus faz isso, Ele institui a chamada Igreja de Jesus, ou Igreja de Cristo, né? Que para nós aqui já é uma igreja cristã e evangélica, né? Então Ele institui a Igreja de Jesus Cristo, a sua própria igreja. Quando Ele institui a sua igreja, Ele então diz assim: eu vou ser o cabeça, o principal, o manda-chuva de um novo corpo que está sendo formado, que vai ser integrado por todas as pessoas que quiserem viver sob as ordens, debaixo das ordens de Jesus, que estejam dispostos a obedecer a Jesus e a Deus, diferentemente do que Adão e os descendentes de Adão, como somos todos nós. Ele diz então que agora Ele está fazendo um novo ser humano, um segundo e último Adão. Paulo vai chamar Jesus de um último Adão. E Ele está fazendo então agora uma nova humanidade, e nessa nova humanidade sujeita a Jesus, a que é a cabeça, Ele vai chamar isso de igreja. Isso é que é a igreja. A igreja não é esse prédio, a igreja não é uma denominação, a igreja não é um CNPJ. Igreja é esse corpo que não é material, ele é subjetivo, ele está em todos os lugares, a igreja está em todas as épocas, independentemente de, como Jesus falou, onde 2 ou 3 pessoas se reunirem no meu nome, ali eu vou estar, e ali vai estar uma igreja, ali vai ser uma igreja, uma parte da igreja. Quando então Jesus institui isso, paralelamente, a gente cria estruturas como essa aqui, para que a gente possa ter a comunhão como igreja, distinguir como é que a gente então vai reunir, o que a gente canta, quem ministra, o que a gente cria estruturas paralelas aqui, que embora não sendo a igreja, mas ela existe para servir a igreja, a verdadeira, embora sejamos igrejas, mas é uma estrutura material que existe para servir e para viabilizar o nosso serviço nessa igreja subjetiva que é o corpo de Jesus, nessa igreja que não é material, que é o corpo de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque então quando a gente tem essa parte material aqui, que a gente tem um prédio aqui, que a gente paga aluguel, que a gente tem um chão que precisa ser limpado, as cadeiras que precisam ser limpadas, os banheiros que precisam ser limpados, a gente precisa de um estacionamento que tem que ser estruturado, a gente precisa de um portão para dar segurança, para dar acesso, a gente precisa de instrumentos, a gente precisa de um pregador, a gente precisa de alguém para ministrar o louvor, a gente precisa de alguém para fazer visitas, a gente precisa de alguém para buscar as pessoas que não têm carro, a gente precisa de gente para poder estar intercedendo pela igreja, guerreando espiritualmente pela igreja. Então, as pessoas elas vão então ocupando funções nessa igreja material aqui, mas que a ideia é que viabilizar que algo que não é material aconteça nessa igreja que é o corpo de Jesus subjetivo. Então, por que eu estou dizendo isso? Ora, se até para as nossas relações materiais, a orientação do Evangelho é de que nós precisamos servir uns aos outros, servir a esposa, servir o marido, servir aos filhos, servir aos pais, servir ao patrão, ou na época lá do contexto, o próprio Senhor, o dono dele mesmo, que ao invés da pessoa ficar revoltada, dizer serve, não se insurja e serve como se estivesse fazendo para Deus. Se até nessas relações a palavra de Deus nos orienta assim, e vão se dar muito bem quem assim procede, imagina quando o que a gente está se propondo a fazer é algo que é na igreja do Senhor Jesus. Aí é que se aplica mesmo essa orientação da palavra de Deus, de que tudo que vocês forem fazer, façam como estão fazendo para o próprio Deus. Ora, se a igreja de Jesus
e portanto é de Deus, e tudo que a gente faz relacionado à igreja, a gente está fazendo então servindo ao próprio Deus, então é claro que aí é que se aplica mesmo algo de que tudo que a gente faz aqui na igreja e para a igreja e relacionadamente à igreja, a gente está fazendo para Deus. Qual a relevância disso? Tem algumas relevâncias. Uma, a gente tem um negócio muito de ficar devendo favor, achar que está devendo favor, achar que o outro está devendo favor, né? Eu mesmo brincava muito com a Carol, sempre que eu usava a expressão obrigado para ela, eu em seguida eu emendava com mas eu não te devo nada. Porque a palavra obrigado, ela tem essa conotação em princípio de quê? De dizer, você me fez algo, agora eu estou obrigado a te retribuir. Então quando você diz obrigado ou obrigada, e por isso ele varia, né, de acordo com o gênero e a pessoa, ele vai variar por isso, é porque eu estou dizendo que eu estou obrigado, ou se eu sou mulher que eu estou obrigada. Eu estou te devendo, é isso que a palavra obrigado em princípio ela diz. Daí que algumas das respostas que se dá é o quê? Não por isso. A pessoa que diz não por isso, ela está dizendo o quê? Estou te liberando. Ou não, você não está me devendo nada. Ou a pessoa vai e diz assim, não, obrigado eu, ou obrigada eu. Ela diz, não, nossa, eu estou devendo você, eu continuo devendo, ou a partir do que aconteceu entre nós, eu é que estou te devendo um agora. Por causa disso, a gente tem muito essa ideia de dívidas, né? E que a gente tem que pagar ou que o outro tem que pagar alguma coisa pra gente. As relações tendem a ficar, vou usar uma expressão, talvez não seja tanto, mas é a ideia, elas tendem a ficar adoecidas quando a gente fica com esse negócio de que eu estou devendo ou estão me devendo. A palavra de Deus inclusive nos ensina, diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com o qual deveis amar uns aos outros. Está falando sobre pagar as dívidas? Sim. Mas é interessante que essa ideia de não ficar devendo, como ela é realmente libertadora, e apenas o amor que nós devemos amar as pessoas é a única dívida que a gente deve ter. É dívida porque o Jackson me amou, agora eu estou devendo amor para ele? Não, a dívida minha é porque Deus me amou, agora eu devo amor a Deus, e como eu nunca vou conseguir pagar, ele diz assim, paga amando a galera. Então eu já sou devedor do amor para todo mundo pro resto da minha vida. Porque o amor que Deus deu para mim é suficiente, a dívida que eu tenho com Ele, por causa do amor que Ele me deu, é suficiente para eu passar a minha vida toda amando todo mundo, inclusive todos os meus inimigos, e ainda não pagar a fatura que eu teria para pagar com Jesus, porque ela é impagável. Então por isso que eu digo, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com o qual deveis uns aos outros. Então quando eu fizer alguma coisa pelo Jackson, pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo tio Margarida, quando eu fizer alguma coisa para o meu próximo, eu tenho que ter a consciência de que na verdade essa pessoa nem me deve nada, porque eu já estou fazendo por quê? Porque Deus me amou, e resultado de Deus ter me amado, eu devo o amor a essa pessoa e eu fiz. De maneira que eu não fico agora esperando um agradecimento, porque eu já estou fazendo como resultado do que Deus já fez por mim. E se for questão de dívida, eu estou abatendo um pouco da dívida, não pagando, porque não vai ser pago, que eu teria com o próprio Deus. E ele diz, não, para mim não, faz o seguinte, que você ia pagar para mim. Eu falei isso com a tia Cida uma vez, eu sou folgado, a tia tinha, dentre outras pessoas, a tia Cida uma das pessoas que me ajudou em época de estudar para concurso e tal, e aí eu devia algum dinheiro para ela, coisa pouca. Aí eu chamei um dia ela num cafezinho, até lá no Carrefour, lá tinha um cafezinho do lado, eu chamei, tinha já passado no concurso, já tinha condições de pagar. Aí eu fui e falei com ela assim, uma maneira legal de dar o calote, mas não foi não. Aí eu falei com ela assim, tia, então, pois é, você me ajudou, tô te devendo aqui, tá tanto, aqui é o que eu te devo, mas deixa eu te falar, não foi a única, como falei, tá, que me ajudou, é que com ela eu fiz isso. Tem outros tios que me ajudaram também, perdoe, permita te marcar, o outro tio que tá aqui, o te marcar, me ajudou pra caramba, então pronto, os dois já mencionei, mas com a tia eu tive essa conversa. E aí eu fui e falei assim, tia, olha, eu já tenho condições de pagar hoje, mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu te pagar, eu não vou pagar, você lembra dessa conversa, tia? Eu não vou pagar para a senhora não, o que eu vou pagar vai ficar até mais caro para mim, mas eu tenho um compromisso com você de que eu vou ajudar também outras pessoas na família que vierem a precisar. Então assim, ficou muito mais, eu devia ter pago lá, né, tô brincando. Mas é mais ou menos essa ideia, entendeu? Jesus então diz assim, olha, a mim vocês
o que você nunca poderia nem pagar, na verdade, que você me deu. Até de fato, por exemplo, umas dívidas dessas com relação a meus títulos, é impagável, porque o dinheiro você pode pagar, mas é uma questão eles só fizeram porque era de parentesco e tal, não tem essa coisa do dinheiro pelo direito, era o amor ali. Então, se deu o amor, você não paga, né? Então, por isso que Deus também então diz, olha, o que você ia pagar para mim, na verdade, você nunca vai conseguir pagar mesmo, mas então vai pagando aí para a galera aí, vai ficar longe de pagar, mas terminou sua vida, pelo menos você conseguiu cumprir um pouco do seu propósito aí. Então a gente vai amando as pessoas, na verdade, sob essa ótica, como devedores que nós somos. Então eu não vou fazer esperando alguma coisa em troca, porque eu já estou fazendo como resultado e recompensa de algo que já foi feito, na verdade, para mim. Então essa é uma consciência que realmente nos ajuda muito. Então, deixa eu lembrar onde estava o meu raciocínio aqui. Então, quando a gente é instado a amar as pessoas, e por isso o nosso referencial hoje é Jesus, como eu disse antigamente, na velha aliança, era amar o próximo como a ti mesmo, você era o referencial, então eu preciso me amar primeiro para depois eu amar o próximo. Não. Agora o referencial é Jesus, então ama o próximo, como Cristo amou a igreja, ele é o nosso referencial. A gente vai ver nesse texto também, que a gente vai ler para tomar a Santa Ceia aqui, que justamente diz assim, olha, eu me entreguei por vocês, eu morri por vocês, agora vão vocês e façam o mesmo uns pelos outros. Então, referencial agora, nas nossas relações uns com os outros, e particularmente do marido com a esposa, é essa, que é Jesus, de cuidar, de servir, de zelar, de se doar a ponto de estar disposto a dar a própria vida. Então, quando a gente transfere todas essas questões, eu estava falando sobre a questão do obrigado, né, que eu disse que chega a ser doentio, né, traz doença para as relações. Por que eu digo isso? Vamos pôr a minha relação de amizade aqui com o Jackson. Aí o Jackson me faz alguma coisa que ele quis me agradar, e ele fez um negócio, faz parte da amizade, ele fez uma coisa para mim. Aí agora, se o Jackson vai ficar esperando que eu retribua para ele, se eu não retribuir, o que acontece? Nossa relação já está desgastada. E se eu retribuir? Cara, não teve mais valor, porque agora quando eu vou fazer para ele, como uma retribuição pelo que ele me fez, já que eu sei que ele espera que eu faça, porque a relação está adoecida desse jeito, o que vai acontecer? Na verdade, ele vai sentir o quê? O Emer está fazendo, ele estava me devendo mesmo. Mesmo que a minha ideia fosse fazer por amor, mas como na cabeça dele eu estou devendo ele, não surtiu mais o efeito legal que ele surtiu na nossa relação. Para mim também, quando eu vou fazer, embora eu até queria fazer e faria de qualquer jeito, mas eu mesmo fico assim, eu estou devendo, né, para ele, na verdade. Acaba que a própria beleza do meu gesto em si, de algo que eu queria fazer para servir para ele, ficou contaminado por causa disso. Então, ou vai ficar aquela demanda e cobrança, eu fiz, você não me retribuiu, ou então na hora de retribuir vai dar uma ideia de retribuição e de dar mais um gesto de amor, que independente do outro ter me dado ou não, eu estaria dando. Então, veja que essa coisa, que é a nossa tendência de entender que a gente fica devendo quando alguém faz pra gente, ou que quando eu faço para o outro fica devendo para mim, é nesse sentido que eu digo que isso tende a adoecer as relações em geral. Vai acontecer na relação conjugal, vai acontecer nas relações pai e filhos, vai acontecer nas relações de amizade, na relação com o patrão, com o empregado, e vai acontecer também aqui nas relações na igreja. Como eu disse, a gente trazendo também para cá, a igreja, para ela acontecer, a gente distribui entre nós funções. Tem um que vai ter uma função, claro, alguns vão fazer mais de uma, mas a título de exemplo, um vai ter uma função ali de pregar, o outro vai ter uma função de cuidar da administração da igreja, o outro vai ter a função de ministrar o louvor, o outro vai ter a função de limpar o salão, o outro vai ter uma função de visitar as pessoas, ou de coordenar isso, outro de buscar as pessoas que precisam de carona, ou de administrar isso. Outros vão ter a função de orar intercedendo, ou de trazer mais pessoas e coordenar esse movimento de intercessão. Mas quando então na igreja, assim como em qualquer outra relação, eu começo a servir achando que agora o pastor está me devendo, porque eu quebrei o galho do pastor, eu assumi aquela função. Nossa, se não fosse eu vou usar o exemplo de Margarida, que eu tenho mais liberdade, que é meu segundo pai, aí tem mais liberdade, e a gente já tem uma caminhada longa, né? Então assim,
Aí eu, de repente, Magá vai falar assim, o Emer tá me devendo porque eu, seguro uma barra aqui, administrando a igreja aqui, supervisões, não é brincadeira, isso é difícil. Então eu tô com muito crédito com o Emer tá me devendo, e aí fica aquela relação que de repente, eu até ia pregar um negócio aqui, mas, eu tenho uma dívida com o Timargá, eu não vou pregar porque talvez isso aqui vai incomodar ele, olha como as coisas podem começar a ficar, né? E de repente pode ser que a dedicação dele nem tivesse uma dedicação muito boa, tá ali pelas metades do que seria de se esperar, mas como é que eu vou chegar para ele e dizer, tem como o senhor dar uma melhorada na supervisão aí da igreja, assim, porque eu tô achando que o senhor tem capacidade para mais, e assim, como o senhor não vai a outra metade, tem algumas coisas deixando a desejar. Aí mas eu não vou, porque eu já estou devendo por ele fazer a metade, ainda vou cobrar da outra metade que ele não dá. E realmente, de fato, se eu chego, se tiver com esse tipo de pensamento o que vai gerar realmente nele é dizer, cara, mas o Emer é um ingrato, viu? Eu faço essa metade, não cobro nada, eu faço voluntário com sacrifício pessoal, o folgado ainda vem me pedir a outra metade que está faltando. É muito abuso. Daqui a pouco um sai da igreja, depois vai ser o outro, depois é o outro, daqui a pouco estou só eu aqui. Porque por causa dessa coisa, ou então ao contrário, é eu que não aguento também e sai. Então, porque é o melindre, né? Que vai gerando essa coisa da sensação de obrigação de que um deve para o outro. Olha que se para as relações pessoais, se a gente leva esses princípios, já são bênçãos, imagina a gente trazer para a igreja, onde aí é que ele se aplica mesmo. Porque de fato, eu estou servindo aqui, vocês não me devem nada. Como eu falei, por isso que eu brincava com a Carol, sempre que eu falava que ela obrigado, eu em seguida emendava com mas eu não te devo nada, porque eu queria dar essa ideia justamente de que tudo que eu fizesse por ela, não é porque eu tinha a sensação de que estava devendo, mas é porque eu amava e queria fazer. Por isso que eu sempre emendava esse mas eu não te devo nada. Então, eu pastoreando, por exemplo, aqui, vocês não me devem nada. Não é porque eu gasto um tempo preparando a mensagem, orando e consagrando, ou por causa de distância, ou porque visita, ou porque não sei o que vocês me devem alguma coisa, porque eu não faço para vocês. Eu sirvo vocês, mas como quem serve a Deus. É com a consciência de que é a Deus a quem eu estou fazendo. Eu faço esperando receber dele a recompensa, e na verdade eu já recebi antecipadamente toda a recompensa que ele podia me dar com sobra. Então eu sequer penso até que faria isso por recompensa futura, embora de fato eu vá receber essa recompensa futura. Mas eu estou no mega lucro com tudo que Deus já me deu na minha vida. Mas então vocês não me devem absolutamente nada. Mas é importante que vocês também tenham essa consciência de que eu não devo nada para vocês quando vocês servem. O fato de vocês virem, diz, nossa, eu vou quase todo domingo. Vai dizer, poxa, o domingo que eu não fui, o MV me encheu o saco. Eu disse, não, mas que mal agradecido esse pastor. Não é isso, eu estou zelando por você, eu estou cuidando de você. E é por amor que eventualmente eu vou demandar uma coisa, que eu posso, claro, errar como todo mundo erra, mas se a gente tira esse sentimento e a gente diz assim, eu estou servindo ao Senhor, aí que a gente vai aplicar mais. Aí, de Margarida, no exemplo que eu dei, independente até de eu provocá-lo, ele vai dar essa outra metade que está faltando. Ou não está não, para brincar. Então ele vai, na verdade, procurar sempre se doar ao máximo possível, porque se eu sei, por exemplo, acompanhei, tanto que ele é um dos meus referenciais, eu tenho poucos referenciais na vida, eu acompanhei a vida dele, a seriedade dele nos negócios, a seriedade dele nas relações, a seriedade dele no trabalho, o compromisso com o trabalho dele, com ponto ou sem ponto, com supervisor ou sem supervisor, compromisso no trânsito, tudo de Margarida. Eu morei um tempo com ele e andava muito, ia para o plano com ele, acompanhava ele no trabalho, então eu via. Então certamente, como é o exemplo que eu usei, da mesma forma que ele fazia na vida lá, se até na vida material ele já faz com tantos ele levando esses princípios aqui em boa medida, quando vem transferir aqui para a igreja, que agora literalmente é para o Senhor que ele faz, faria algum sentido que ele entregasse menos do que ele entrega na vida secular? Faria algum sentido entregar menos do que o que entrega para a Rô? Aliás, até a Rô me falou, está entregando pouco também, mas isso a gente conversa no privado. Então faria sentido entregar menos do que o que está entregando para a Rô? Ou o que está entregando para os filhos, o que está servindo para os filhos? Faria sentido ele entregar menos do que entregou ao longo de toda a sua vida na carreira, no trabalho, ou mesmo hoje na atividade extra que ele tem? Não tem sentido, porque se lá,
para ele fazer melhor, aplica fazendo como se fosse para Deus, aqui é literalmente para Deus. Então aqui é que realmente a dedicação precisa ser maior. E aí para todas as áreas, vai aplicar no Ministério do Louvor, vai aplicar no Ministério de Transporte, vai aplicar no Ministério da Palavra, no Ministério da Oração, na limpeza, na organização, daí tudo quem for fazer, mesmo quem for assalariado, vamos supor que alguém do louvor é assalariado e ele diz assim, cara, mas para além do que eu sou assalariado, eu vou fazer porque eu estou fazendo para Deus. Alguém que faz a limpeza e diz, não, eu recebo aqui para fazer a limpeza, sim, mas independente, que aqui é a minha função, trabalho com isso, mas independente disso, eu vou fazer para além do que porque eu vou fazer com o coração alegre, eu vou fazer com paz, com tranquilidade, com energia legal, e às vezes até eu faria até mais do que se fosse algo que eu estivesse cobrando aqui dentro do que eu cobro, isso aqui é para isso, cara, mas eu vou conseguir um tempo aqui, eu vou dar até um extra aqui, porque então essa ideia que com relação então ao serviço na igreja, que a gente não pode se permitir menos do que o que nós já somos demandados na vida lá fora. Então são duas coisas, dois desafios que eu tenho para vocês. Primeiro, apliquem na vida lá fora, na vida no material, na vida conjugal, na vida familiar, nas amizades, nas relações de trabalho, na relação profissional. Aplica esses princípios do faz com toda a sua força, faz como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, e vocês vão se dar muito bem na vida. Aqui dentro da igreja, o princípio é, olha, se lá fazendo, o desafio é, se lá para fazer bem, você faz como se estivesse fazendo para Deus, então aqui, lembra que aqui a gente está fazendo para Deus, que vocês não me devem nada por eu fazer, e eu não devo nada para vocês, e nós vamos fazer como todo mundo está fazendo, como uma parceria, e somos nós juntos que estamos fazendo e entregando para Deus. Quando vocês me demandarem, eu não vou dizer, caramba, mas é muito mal agradecido esse Jackson, velho. Eu estou aqui me esforçando, me dando, o cara está dizendo que não é suficiente, que eu podia dar uma melhorada. Cara, eu estou fazendo para Deus. Então eu não vou ter esse sentimento em relação a ele. Mas se um demanda do outro, ou se eu demando de vocês, também não ter, para que a gente tenha essa mentalidade de que nós estamos servindo a Deus. E não entregar nada menos em termos de qualidade, em termos de quantidade dentro daquilo que a gente consegue, em termos de responsabilidade, do que a gente daria se a gente estivesse fazendo para nós lá fora, pensando, visando dinheiro, virando conforto, porque aqui tudo que a gente faz, diferente do que Salomão fez, que ele aplicou e viveu a vida toda dele, a gente um dia vai meditar sobre isso, e por isso ele termina a vida nesse estado de depressão, porque ele viveu a vida em si mesmado, pensando só nele, no próprio umbigo, em adquirir, em conquistar, e quando ele chega no final da vida, que ele olha, ele diz, caramba, nada do que eu fiz vai repercutir para a eternidade. Aí bateu o desespero. Bateu a depressão profunda nele. Então nós aqui não, nós aqui na igreja é o único lugar, já que a igreja material está servindo a essa igreja verdadeira de Jesus, que é esse objetivo, a gente está trabalhando para a edificação nossa mútua, para que outras pessoas possam conhecer o evangelho e oportunizar, né? Então todo o trabalho nosso, cada ação mínima nossa aqui tem essa finalidade de edificar as pessoas que estão aqui, nós como irmãos, e de compartilhar com outras pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Está no estatuto, inclusive, da igreja, dizendo que a missão da igreja é restaurar a vida e não sei o que nelas a imagem de Cristo. É não sei o que vidas e restaurar nelas a imagem de Cristo. Tem um outro verbo lá, mas a ideia, vamos dar a redundância aí de restaurar a vida e restaurar nelas a imagem de Cristo, mas é essa a ideia. Estabeleceu o reino, restaurar a vida certa. Você está falando do lembro das leis de Cristo, né? Não, mas tem no nosso estatuto lá, como é que tá? Tem um lá que no nosso estatuto tem lá. Resgatar vidas e restaurar nelas a imagem de Cristo. Então tudo que a gente está fazendo aqui, sei que a pessoa que vai lavar aqui o piso, que vai passar um pano aqui, que está ali passando um som, como o PH que chegou mais cedo para ligar o som pra gente, eu que não quis usar o microfone, tá tudo ligado, o PH veio e ligou aqui, a Donizete que veio aqui, preparou aqui o louvor para a gente poder ministrar. Então todo mundo que for fazer, vou buscar uma pessoa que está ali que precisa de uma carona, eu vou chamar o pessoal para a gente poder vir para a oração e eu vou vir para a oração. Tudo absolutamente que a gente vai fazer é a gente então fazer com essa consciência de que nós somos fazendo parte da missão, que é resgatar vidas e restaurar nelas a imagem de Cristo. Quem ainda não veio, a gente está trazendo para resgatar e vai compartilhar o evangelho, e quem já está aqui,
a gente está trabalhando nessa restauração da imagem de Cristo, que é o que a gente faz evento após evento, encontro após encontro, quando a gente adora, quando a gente compartilha a palavra, quando a gente ora e etc. É isso que está acontecendo nessa igreja subjetiva, e que esse material aqui, que é essa igreja, que a gente chama de igreja, ela serve para isso, tá? Então esse é o meu desafio para vocês, e é nesse sentido que eu quero convidar vocês para a gente tomar a Santa Ceia. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, como eu mencionei, ele não nos demanda nada que ele mesmo não tenha nos dado antecipadamente, né? Jesus, lá ele falando sobre Jesus, ele diz: pois eu recebi, versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, pois eu recebi do Senhor, Paulo falando que recebeu então de Jesus, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, mostrando para o pão que ele estava segurando, isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, façam isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Então a Santa Ceia, como eu tenho insistido, é um momento em que Jesus ele está dizendo duas coisas, pelo menos para a gente. A primeira, ele está nos dizendo: olha, eu me doei por vocês, eu anulei a minha vida por vocês, eu renunciei a minha vida por vocês, eu abri mão da minha condição de filho único por vocês. E aí quando eu morri, eu distribuí um pedaço meu para cada um de vocês. Por isso que ele pega o pão e divide o pão e entrega para cada um. Ele diz: assim como esse pão eu dividi com vocês, eu dividi a minha carne, a minha vida com vocês. E ele diz assim: então eu era filho único e tinha o direito de continuar um filho único, eu renunciei a esse direito, dividi com vocês, e por isso é a herança. Então ele passou de herdeiro único, nós passamos a ser co-herdeiros com Jesus, porque agora nós somos irmãos dele. Cada um de nós agora carrega um pedaço de Jesus, que é a sua igreja. Isso é a igreja de Jesus. Então ele nos fala duas coisas aqui. Uma é essa: olha, eu me entreguei por vocês, e todas as vezes que vocês tomarem a ceia, vocês vão se lembrar que eu fiz isso. Quando vocês comerem um pedacinho do pão, vocês estão lembrando que um pedacinho de mim foi dado para vocês, para que a gente fosse um, e vocês integrassem essa igreja que eu estou construindo para a eternidade, esse novo corpo, essa nova humanidade que eu estou construindo. Quando vocês comem um pouco do pão e um pouquinho do cálice, lembrando do meu sacrifício. Mas ele diz: façam isso todas as vezes em memória de mim. E como eu tenho dito, é tanto o símbolo aqui, o ritual, esse memorial da gente comer lembrando disso, mas é também um façam isso de, da mesma forma, vocês também têm que compartilhar a vida de vocês com os outros. Vocês também têm que servir uns aos outros da mesma forma que eu servi vocês, com a consciência de que servem a Deus e não precisar de esperar a recompensa uns dos outros, porque a recompensa é com Deus, sem contar que já foi até paga essa recompensa, já está consumada, já está paga e já nos está até entregue. A herança foi até antecipada já, né? A gente nem precisa de morrer para isso. Então eu queria convidar vocês para a gente tomar a Santa Ceia. Obrigado, Chico. Para a gente tomar com essa consciência. Então, a respeito ainda disso que a gente compartilhou, especificamente sobre a igreja, meu pai costuma ter uma frase, meu pai, que ela é muito séria e muito correta, ela se confirma muito. Meu pai costuma dizer que naquilo que a gente é bom, a gente é muito difícil de se relacionar. É uma frase que meu pai fala. Então, se a pessoa for boa, por exemplo, em comunicação, se ela é muito boa de comunicar, é difícil dela se relacionar justamente na área de comunicação, porque ela se prende muito às palavras, isso, aquilo, e acaba ficando difícil. Se a pessoa é boa numa área por exemplo, de trânsito, né, de direção, ela vai ser difícil o relacionamento naquela área, é difícil para ela aceitar que outra pessoa dirige, ela vai ficar sempre corrigindo ali e tal, o relacionamento fica comprometido. Como eu me considero, guardadas aí as devidas proporções, eu considero que do ponto de vista da dedicação, eu me considero uma pessoa que pode ser considerada como boa, no sentido de que eu passei minha vida bem dedicado. Quem conhece próximo de mim sabe disso.
que eu me impus para fazer em relação a trabalho secular, alguma coisa de estudos e de projetos e tal, eu realmente me dediquei e eu fiz. E aí então, aí eu acabo sendo esse tipo de gente que acaba sendo mais difícil de relacionar por causa disso. Até porque eu tenho a tendência então de estar buscando que as pessoas possam caminhar num nível ali de compromisso, ali de responsabilidade mais ou menos próximo. E eu sei que isso é realmente difícil, mas é um fato e a gente tem que lidar com os fatos, né? Então, como eu fiz esse desafio para a igreja, e eu peço, se alguém tiver assumido alguma função na igreja e disse assim, olha, eu realmente tenho dificuldade, nesse nível eu não vou dar conta, para usar o exemplo de Timargar ali, você está ouvindo aí, Timargar? Como ele está ali, então eu não estou falando nas costas, vou usar ele que eu já peguei ele para Cristo ali. Então se o Timargar diz assim, olha, realmente eu sei que está faltando uma metade ali na supervisão, mas eu não dou conta de dar essa outra metade, então assim, que pode justamente ficar à vontade para o quê? Vai ser um sacrifício muito grande para a gente, mas de repente, olha, eu não consigo entregar a outra metade realmente, então eu, para não fazer pelas metades algo para Deus, eu prefiro entregar, e você se vira aí, agora com essa outra metade que eu estava fazendo, mas eu não vou fazer pelas metades, por exemplo. Estou usando o Ti como exemplo, é porque eu tenho a liberdade com ele, né? E a gente realmente caminha muito tempo junto. Mas é a ideia de a gente... Porque eu traria maldição para vocês se fosse diferente. É como, por exemplo, teve uma época que eu com meu filho David Lucas, ele estava numa fase, já ali passou da adolescência, e eu ficava ali o tempo todo. Vocês que já tiveram filho, sabem de determinadas fases, sabem que tem uma fase que é aquela da tendência da rebeldia ali, que você está falando, tudo que você faz, parece que faz questão de fazer o contrário, de fazer diferente. E a Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, como a gente mencionou naquele dia. Então assim, eu ficava com meu filho ali, dando um monte de ordem para o meu filho, e aumentando, portanto, a quantidade de possibilidades dele ter rebeldia comigo como pai, e consequentemente estar invocando mais espírito maligno, nessa época eu diminuí, eu falei, cara, eu vou ter que dar ordem só as básicas mesmo pro meu filho, porque senão eu vou trazer maldição para ele. Eu sabia que ele não ia obedecer, adiantava eu ficar fazendo? Eu só estava, na verdade, aumentando a quantidade de desobediência, portanto rebeldia, e portanto aumentando as invocações dele a espíritos malignos para poder tomar conta da vida dele. É a Bíblia quem diz isso. Então, por isso que da mesma forma, eu faço um mal para vocês se eu dou oportunidade de vocês assumirem determinadas funções na igreja que não for conseguir fazer como é o que Deus realmente merece. Então, é por isso que se alguém tiver, vai fazer muita falta para a igreja, mas a gente pode ficar até sem mesmo. Todas as funções, não tem ninguém para pregar. Cara, a gente passa um ano aqui só orando e cantando e sem o pregador, porque não tem, se tem presença de Deus, se tem sinceridade, os que estão desempenhando as outras estão com sinceridade, a gente vai tocar, Deus estando presente, acabou. O que não pode, porque a gente faz um mal, vamos supor que fosse eu, o pregador está fazendo pelas metades, prepara uma mensagem meia boca, não dedica, não ora, não estuda, eu estaria fazendo um mal muito grande para mim. Por mais que para vocês seria melhor ter uma mensagem mais ou menos do que não ter nenhuma, vamos supor, mas para mim seria uma maldição muito grande de eu não estar fazendo isso. Então é melhor que eu abra mão dessa oportunidade, e claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? O quanto cada um pode dedicar, e é sobre o princípio que eu estou falando, e não a quantidade que entrega, embora eu brinquei com o Timargar esse negócio de percentual, né, os outros 50%, mas é dentro da realidade de cada um, e cada um sabe o que pode entregar. Mas aquilo que diz, olha, esse é o que eu posso entregar, e isso eu vou entregar, e vou dar o meu melhor para Deus, né, o que vem a fazer, faz conforme as forças ou com toda a força, é dentro disso é que eu queria desafiar vocês. Primeiro, o que realmente fica na função, mantém a função, né? Mas com esse compromisso de entregar realmente, como fazendo para Deus, e portanto em termos de quantidade, de responsabilidade, de qualidade. De tudo não vai conseguir, aí chama para a gente conversar. Não, eu prefiro entregar porque eu não quero trazer problema para a minha vida, eu não quero que Deus receba como se eu estivesse entregando algo que não é legal para mim, tá bom? Então fica isso com o meu coração aberto aqui para vocês, com toda a humildade, com todo o amor, é que eu coloco isso para a igreja. Nós estamos trabalhando as bases da igreja, tanto do ponto de vista de conteúdo, a gente está estudando, Deus tem dado para a gente conteúdos aqui que são base aqui para a estrutura espiritual da igreja, a parte de conhecimento da igreja,
e que é o que é necessário para na hora que a gente estiver no ponto, aí Deus vai tocar fogo aqui na igreja. Que agora ele está no conteúdo ainda, né? Mas uma hora a gente não sabe que dia que é, igual o tal do fica em Jerusalém, até que do alto vem o poder de Deus. Vai ter um dia que vai, quando Deus vê que a base está pronta, a gente tem conhecimento, que tem estrutura aqui para aguentar o fogo, Deus vai tocar fogo nesse trem aqui. Então, a gente está nessa fase aqui, e isso inclui a parte de organização, porque senão Deus toca fogo. Quando toca fogo, a igreja tende a crescer se Deus tocar fogo aqui, né? Porque a impressão que eu tenho é que está um pouco escasso esse negócio de fogo, assim. Então, se tocar fogo, nossa, tem fogo em tal lugar, então vamos para lá. Tem vida, né? Fogo nesse sentido de vida, de verdade, o Espírito Santo está ali e tal. Então, a gente vai ter que estar tudo preparado, tudo funcionando. A gente não precisava, aqui a gente é pequenininho, não tem. Só que a gente, enquanto pequeno, que a gente vai treinando funcionar tudo. Aí está funcionando direitinho, está tudo engrenadozinho. É uma das coisas que Deus vai olhar e dizer, agora pode tocar fogo lá. Aí vai incendiar o trem, vai dizer, agora eles já pegaram enquanto é pequenininho, agora é só deixar embalar lá, tá bom? Então é por isso que a gente tem esses cuidados aí, mas é com todo o amor que eu faço, tá? E aí